Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos. Este programa de reflexões, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a colaboração da Anabela Alves e com a minha moderação, Pedro Conceição. E hoje, Sr. Cónigo, comunidade familiar é o tema que nos traz o título do seu texto para refletirmos um pouco. Sim, senhor. E é porque tenho como intenção dizer a toda a gente que nós somos, cada um por si, indivíduos. Indivíduos quer dizer que nós não nos podemos subdividir, cada um é o que é, independentemente dos outros. Mas isso é o que toda a gente diz e o que nos une, todo o que seja bicho, animal. Também é tudo cheio de indivíduos. Cada um é o que é e cada um é como é. Mas eu queria, por causa deste título, Comunidade Familiar, dizer que nós não somos indivíduos, nós somos pessoas. E a pessoa significa que há qualificações ou qualidades que nos colocam numa postura diferente dos animais. Não é só por sermos racionais, é por sermos relacionais. E é em família, na comunidade familiar, que nós captamos esta relacionalidade. Antes de iniciar, às vezes a gente ouve notícias concretamente do Rio de Janeiro e ouve-se falar nos meninos da rua. E eu, para mim, sempre interpretei que os meninos da rua eram exatamente crianças que quase não tiveram ambiente familiar. O que é que têm tido? Individualidade, cada um trata de si. Vêm para a rua, fazem as tropelias todas. Às vezes, por uma questão de querer comer, roubam aos vizinhos, mas começa logo de pequenino. Porque faltou a personalização que a família deve trazer. Em vez de personalização, podemos usar a palavra educação. É isto que está em causa no nosso pensamento de hoje, neste reflexo. Então, com o título Comunidade Familiar. Vamos lá ver se nos entendemos. A família é e será, sem margem para dúvidas, o lugar específico para a personalização. É isto, sermos pessoas. Observamos que quando o peso da instituição familiar impregna a sociedade de princípios comunitários, o resultado salta à vista. Há fraternidade, reconhecem-se direitos e assumem-se deveres. Tal como a riqueza moral e cívica de uma comunidade é diretamente proporcional à educação que se respira e vive nas famílias, assim também a pobreza moral de uma sociedade é o reflexo direto da pobreza moral das famílias que a constituem. Sim, porque há famílias que não são famílias, são simplesmente aglomerados de pessoas. E é uma pena. Não sejamos ingênuos. Os termos comunidade e sociedade, no plano ético pelo menos, nunca poderão equivaler-se. Para comprovar essa distinção, basta de dizer que costumamos conjugar com o conceito de sociedade o gosto gregário da obtenção de interesses comuns, coisa que faz com que a palavra se use no plural, as sociedades. Então há a sociedade para isto, para aquilo, para aquele outro, fazem sociedades de advogados, sociedades de desporto, sociedades de... E a palavra usa-se muito é no plural. As sociedades, que também são chamadas coletividades ou agremiações e outros nomes pomposamente fixados em bamboleantes tabuletas, isto acontece muito, passam a ser não só o ponto de encontro dos amigalhaços, que querem curtir umas horas de dissipação e descontração, como também o ponto de refúgio onde cada um, reparem, indivíduos, onde cada um se sente livre da chatice que é aturar a família. Cuidado, é muito fácil transformar-se em mediocridade tudo o que de per si é intelectual, cultural e moral.
Pelas suas pequenas dimensões, em comparação com a sociedade que é impessoal e sem fronteiras, na família, cada pessoa é facilmente conhecida, reconhecida e tratada humanamente, segundo as peculiaridades de cada qual. Em família, reparem nisto, nenhum filho é igual a outro, nenhum ocupa o lugar de outro, nem o substitui. Cada um tem o seu lugar próprio no coração dos pais. Cada um é respeitado como pessoa, educado como pessoa, porque é o amor que conduz o processo da personalização. Em família, cada um aperfeiçoa-se numa ação constante de ensino e de aprendizagem, de teoria e prática, de testemunho e exemplo. A aprendizagem para a solidariedade, fácil dentro da família, sublima a tendência egoísta de cada um e permite a constituição de uma sociedade solidária. Em comunidade familiar, a atitude de amor ao próximo é a preocupação principal em clima de respeito mútuo. Ou se não é, deveria ser. Em comunidade familiar, não se consente a humilhação de ninguém, nem a desigualdade injusta, nem o domínio de uns sobre os outros, nem a manipulação, porque o outro é sempre sagrado, digno de respeito e de veneração. O outro que é o irmão, o outro que é o pai, o outro que é o avô, o outro que é o primo. Em comunidade familiar, cada um está disposto a servir os outros. Em comunidade familiar, educar os filhos é criar uma constante preocupação pelos pobres e oprimidos do mundo. Aprende-se com uma educação que os outros valem, mesmo que não sejam da família. Que a Anabela tem 2 netos, um neto e uma neta. A neta já tem 6 anitos. O neto tem 1 ano e meio, sensivelmente. É curioso que por tudo e por nada já verifiquei isso. Já verifiquei. Ela, a menina dos 6 anos, anda sempre a dizer à avó: "Ó avó, olha, ele precisa disto, olha, ele quer aquilo, olha", os cuidados que se têm. Isto numa sociedade não era. Na sociedade era: "Eu quero mais um copo de, quero mais, tu trata de ti". Não, Mas é na diferente. família não é assim. A própria educação dá para isto. E a educação é uma educação presencial, que é outro pormenor importante, que está a perder-se bastante, infelizmente. No entanto, tudo o que eu acabei de dizer do que deve ser uma família, e que é, de facto, uma família, é um bocadinho contra a corrente. Porque os valores do amor, da solidariedade, do respeito, do serviço, chocam frontalmente com as atitudes egoístas da competitividade, da rivalidade, do ódio, do consumismo. Isto quer dizer que as famílias deixaram ou estão a deixar de ser verdadeiras famílias para se transformarem em tal aglomerado de pessoas. E isto implicará que a gente pense também nos propósitos que se fazem em dia de casamento, quando se diz que o amor, o respeito e a fidelidade é para perdurarem. É que parece que hoje em dia é tudo a termo. Descartável. É descartável. Enquanto não sei quanto. E as televisões às vezes trazem programas que é mesmo para dizer que o casamento é uma coisa que se faz, não importa com quem, o que importa é gozar a vida durante 1 mês, 2, 1 ano, e depois descarta-se. É o descartar. É isso mesmo, exatamente. Facilmente nos deixamos enganar pela mentalidade atual.
Alguns sociólogos recolheram novas visões ideológicas sobre a família e disseram que esta é uma instituição anacrónica, ultrapassada. Eu já ouvi isto também, que isto da Sim, sim. família é uma coisa que deve acabar. E não é preciso dizer, porque a gente de facto vai encontrando muito disto na vida, hoje em dia. Basta pensar no namoro. Eu recordo-me ouvir uma vez a um prior da minha aldeia, um santo varão, coitado. Ele dizia assim aos noivos quando iam lá para tratar dos papéis. Ele dizia: "Oh, vocês já namoraram tudo? Olha que um casamento quer-se bem namorado." E ele queria dizer: já se conhecem bem? Porque o conhecimento não é, Claro. é que as pessoas hoje em dia acham que namorar que é andar com. E o andar com é todo o aspecto de ordem sexual. Por aí resolveram tudo. Quando é exatamente o inverso. Quando se casam, já estão tão treinados em tudo, que ao fim do mês estão fartos, não é? Pois é, infelizmente é assim. Ora, estas ideologias visam a destruição da família. E para além destas ideologias, há determinadas leis estatais, esta é importante, mentalidades e atitudes dos próprios casados e uma determinada opinião pública veiculada pelos meios de comunicação social que apregoam a crise pela qual a família está a passar. Há ainda o culto dos poucos nascimentos e dos imensos meios de os evitar. As novas formas familiares sem casamento e os recasamentos após casamentos falhados e desfeitos. Apesar de na sociedade existir uma realidade conhecida como a opinião pública, e as famílias vão muito também pela opinião pública e pelas ideologias cada vez mais impositivas que temos, que isso não é mais que o resultado das posições, atitudes e crenças dos que integram, e apesar da opinião pública influenciar os comportamentos a serem assumidos pelos indivíduos, a nós, pessoas que pensam, tais ideologias só deverão espevitar a necessidade de exercermos um papel crítico, fiscalizador. É que, já que formamos a comunidade, então sejamos críticos dessa mesma comunidade. Porque então nos ficamos quietinhos com o que acontece e julgar que toda a gente faz assim e assim é que deve ser, isto é, o critério da família ser o que toda a gente pensa e faz, a gente estragou tudo. Em vez de comunidade, temos sociedades em que há os interesses, porque as sociedades ou coletividades funcionam por interesses económicos ou outros. Mas a família não é bem assim, ou não deve ser bem assim, e deve exigir constantemente da nossa parte o espírito crítico. Não é destrutivo, é crítico. E disse. Muito obrigado. Mais uma vez recordo para quem nos ouve e quem nos vê que todos estes textos estão compilados em vários volumes e quem quiser ter acesso basta contactar o Departamento de Comunicação ou a Paróquia de Santo Antão ou a Curia Arquidiocesana e também assim poder na sua banca de cabeceira ter os textos, não só lá a compor, que até são bonitos e estão aqui nas estantes, várias cores, mas para também ir refletindo. Este faz parte do livro, de um dos livros de prioridades, não desta desta coleção. Mas isso é igual. É igual. exatamente. Comunidade familiar. Anabela. É mais pela comunidade ou é mais pela sociedade familiar? É a provocação. Bem, então eu ia começar logo aqui pelo início do texto. Precisamente pela gravidade da dita crise familiar. E o texto diz assim: tal como a riqueza moral e cívica de uma comunidade é diretamente proporcional à educação que se respira e vive nas famílias, assim também a pobreza moral de uma sociedade é o reflexo direto da pobreza moral das famílias que a constituem.
Só esta frase dá-nos que pensar assim para uns tempos largos, porque de facto, hum, eu não diria que há uma crise de família, há uma crise de valores. Hum, e a educação que hoje, nos dias de hoje, é dada às crianças é demasiado individualista, demasiado desrespeitosa. Nós ainda há bocado até em off estávamos ali a comentar algumas situações, exemplos de quando éramos crianças, não é? Na nossa geração, principalmente, na tua talvez não, mas na minha e do Padre Manuel Maria, ah, eu lembro-me perfeitamente, os adultos falavam, as crianças não abriam a boca. Hum, não, as crianças não lhes era permitido levantar o tom de voz. Ou seja, pequenas regras de educação e princípios que nos eram incutidos, que hoje eu não vejo isso. Na sociedade de hoje, eu não vejo isso, não vejo essa preocupação nas famílias. Ou seja, passou-se do 8 para o 80. Não se pode dizer nada às crianças porque ficam traumatizadas, não se podem contrariar porque ficam traumatizadas, não se lhes impõe limites. Ainda não foi há muito tempo que eu ouvi uma frase de um comentador que dizia: se não impões limites a uma criança, estás a desenvolver um adolescente bandido e criminoso adulto, um adulto criminoso. Porque quando não se cresce no ambiente familiar a aprender o não, quando não há esses limites, isso vai se refletir na sociedade, no todo. Esta frase aqui alerta-nos precisamente para isso. Os princípios da educação na família deterioraram-se de tal maneira que o que nós temos é um reflexo na sociedade em que não há respeito absolutamente nenhum por nada nem por ninguém. Eu está-me a lembrar, está-me a ocorrer algumas sessões da Assembleia da República, que se nós virmos atentamente, são muito divertidas pela negativa, como é evidente, não é? Nem sequer se respeitam. Os nossos representantes, que deveriam dar o exemplo a todos nós, não se respeitam. Insultam-se. Insultam-se. Numa casa que é a casa da democracia, em que se deveria respeitar o outro, mesmo que as ideias sejam completamente opostas. Portanto, isso é um reflexo, e se calhar é o melhor reflexo desta sociedade, desta pobreza, como diz aqui, que eu gosto muito deste termo, esta pobreza moral das famílias, que se reflete naquilo que representa o país. Ora, se nós temos e eu penso assim, se nós, as nossas próprias instituições, a Casa da Democracia, não ensina, não respeita os valores morais, simples como deixar que o outro se expresse, não é grandes coisas, é pelo menos deixar que o outro se expresse educadamente, não é? Isso é um reflexo do que se está a acontecer nas famílias. Estamos a falar do micro e a passar para o macro, não é? Pronto. Se nas famílias não se ensina a respeitar o outro, porque o Padre Manel escreve aqui muito bem, no meio do texto, em comunidade familiar a atitude de amor ao próximo é a preocupação principal, em clima de respeito mútuo. Em comunidade familiar não se consente a humilhação de ninguém, nem a desigualdade injusta, nem o domínio de uns sobre os outros, nem a manipulação, porque o outro é sempre sagrado, digno de respeito e de veneração. Ora, isto é o que deveria ser.
E não é. Uhum. Quando nós hoje ligamos a televisão, seja em que canal for, vamos às redes sociais, sejam elas quais forem, o que é que nós vemos? Vemos exatamente o oposto daquilo que aqui está. As pessoas humilham-se, gozam umas com as outras, não é? O bullying cada vez é pior. As desigualdades entre as pessoas, o domínio, o eu impor a minha ideia ao outro, a violência, a violência psicológica, a violência doméstica de uma forma geral, seja em homens, seja em mulheres. Não se respeita o outro, não se ensina a respeitar o outro. E quando tu tens famílias, ou maioritariamente famílias, em que não se ensina a respeitar o outro, que seria o correto, isso tem um reflexo na sociedade. Ninguém respeita ninguém. A juventude, nós agora estamos a viver uma época aqui na cidade de Évora, de praxes, de início de ano escolar, etc. É o melhor exemplo daquilo que eu estou a dizer. Ninguém, a juventude, não respeita ninguém, nada nem ninguém. Portanto, esta educação e estes princípios da família e que deveriam ser aprendidos na família, não são. Os pais não querem traumatizar as crianças, e então, como não querem traumatizar, não lhes dão limites. Não têm limites, é à Lagardère. É mesmo à Lagardère. Isto é aquilo que me ocorre. Quando a gente sabe que a que- palavra educação significa passagem de valores de um grupo para para outro. outro. E Exatamente. concretamente de um grupo de outra geração para um Para desta geração. Mas o Exato. problema não está só na família, porque as famílias estão cada vez mais a não saber educar porque já não têm bases suficientes. E então tem havido uma coisa que é as próprias pessoas, os pais de família, e não só, e a mentalidade depois que desenvolveu-se nesta linha, é pôr as escolas a fazer o que a família deveria fazer. Mas as escolas não têm que fazer isso. A escola não tem que educar, Não, pois não, tem só que ensinar. é ensinar. Pois, e depois é assim, e que valores é que ensina? Mesmo assim, a palavra valor, que foi indicada há bocado, é uma palavra que não está explícita no chamado ensino escolar, isto é, na Não. sociedade. E quando educa, educa para a sociedade, não educa para a comunidade. O que é que eu quero dizer com esta distinção? Que a gente já percebe que comunidade e sociedade não é o mesmo. É que é a mesma coisa que eu falar em valores morais Uhum. e valores da cortesia, dito por outras palavras. A moralidade pode ser uma moralidade exterior e uma moralidade interior. A exterior é porta-te bem, porque senão, e se não te comportas bem, pode vir a polícia e leva-te preso. Ou tens a cadeia e vais para o tribunal, ao tribunal e vais para a cadeia. Isso são coisas que é um fazer comportamentos da sociedade. Quando falta é o comportamento interior. Exatamente. Que leva a determinadas atitudes que a pessoa escolhe, porque em família descobriu que é assim e também os pais ensinaram que era assim. Ora bem, quando não há limites para isto, E aqui? mas é que há muitos pais que, julgando que estão a fazer bem, para não ter que estar a ensinar e a propor e a dar exemplo, pegam no telemóvel, põem na mão da criança e a criança está entretida. Mas a criança está a aprender o quê? O que lá está a ver. E, Uhum. infelizmente, nas redes sociais, nós não temos educação de valores Não. morais. Não temos. Vocês reparem o que é que acontece mais vezes lá. É os jogos do matar, os jogos do empurro, os jogos do safa-te, os jogos do não sei quê. São jogos. Mentir. Ensinam a E mentir. ensinam a mentir. Mas, infelizmente, a família deixou de ter estes valores porque também os próprios pais se demitiram de ser educadores. Julgando que nas escolas que se faz isso, mas a escola Ensina-se. ensina para a sociedade, não para a família. E, no entanto, a gente sabe, nós sabemos todos,
que a família é a base da sociedade. Por isso, estava aqui no texto e eu acho, e vou repetir isto, é quando a família de facto tem características de família, a sociedade segue os passos. Mas quando a família perde essa noção da sua responsabilidade e determinados valores, a sociedade passa a ser o que falta aqui. É uma sociedade assim, sem valores, em que cada um faz o que quer, em vez de personalização, há individualização. E nós o que mais temos agora são indivíduos na sociedade. Mas isso, ó Padre Manel, agora ajude-me aqui, aí Pedro, ajudem-me aqui a refletir um bocadinho sobre a sequência, porque é que chegámos aqui. E se eu estou errada, ajudem-me a pensar. Que é o seguinte, nós vivemos um tipo de sociedade, e agora, aqui para quem nos ouve e quem nos vê, não é o que eu vou dizer não tem nada a ver com questões políticas, Muito menos com 25 de Abril. muito menos com o 25 de É Abril. isso. Mas nós vivemos numa sociedade, até ao 25 de Abril, Fechada. muito fechada, Era. moralista, conservadora, nananã, essas coisas todas, toda a gente sabe. Pronto. As gerações do após 25 de Abril foram educadas com toda a liberdade, sem limites, não é? Para ir contra a maré daquilo que tinha sido, certo? Certo. Pronto. Ora, se essas gerações, que são hoje as pessoas que têm 30 e 40 e 50, que são os pais agora, não é? Se foram educados Sem os sem, tais valores, sem limites, não têm valores para educar. não conseguem eles próprios, e penso que não é uma coisa consciente, penso que é inconsciente generalizado, é um inconsciente coletivo, não é pessoal, não é de grupos, não é de comunidades, é mesmo um inconsciente coletivo. Como viveram esse tempo de liberdade, ou supostamente liberdade total, indo contra o regime, sistema, chamem-no o que quiser, anterior, não aprenderam, eles próprios não aprenderam a ter limites. Portanto, se não aprenderam a ter limites, não os conseguem transmitir. Estou a pensar errado ou estou a Não, pensar... isso é verdade. A raiz do problema vem ou não vem de trás? Isto é verdade, é chamada causa e efeito, é verdade. É, não é? Causa e efeito, é verdade. Mas há outro pormenor ainda. É que quem sai dessa mediania, quem quer ser exemplo contrário a isso, é apontado a dedo como sendo retrógrado. E isso é o que mais dói na educação familiar. Porque Pois, os bons exemplos são apontados a dedo como antiquado e tal. É assim. Pois. Agora, há uma outra coisa relacionada com isso. Isto não é só um assunto de Portugal e do 25 de Abril. Pois não. Isto já vem pelo menos da década de 60 do século XX. Exato. Não se esqueçam que nessa altura Exatamente. começou pela Europa toda e quase pelo mundo inteiro as pessoas vestirem ganga, as pessoas serem movimento hippie. revolucionárias, as pessoas serem... Mas é um revolucionário da tal libertinagem e individualismo. Exatamente. Pois é E isso. foi a partir É isso. nisso os Estados Unidos são culpados. Mas nós também somos, não, não mas temos que ir Claro. atrás do que vem dos Estados Unidos. Não temos que ir, mas de facto o que é que a gente faz? Vamos. Vamos porque se os outros fazem, a gente também pode fazer. É esta a mentalidade que se criou. Então, mas É para isso é bem, preferível ser bem. ovelha negra do que ser ovelha do Pois é, só que quem é ovelha negra é apontado e depois o que é que faz? Que valor é que tem na sociedade? Na sociedade tem em família, na comunidade, mas isso perdeu-se. A questão é essa. Eu acho que a raiz mesmo do problema, o Sr. Cónigo já definiu aqui mesmo clarinha, clarinha, que é a comunidade e a sociedade. Estes dois conceitos. E como a Anabel dizia, no contexto português, a comunidade era
que existia de muito forte anteriormente, não é? Porque nem havia o sistema de segurança social como há hoje, portanto, nada, as crianças tinham que estar na comunidade familiar até ir para a escola. Os idosos, quando já estavam com as suas incapacidades, ficavam na comunidade familiar. Exatamente. E o que aconteceu aqui foi como já se aflorou, passou-se do 8 para o 80. Porque nem essa estrutura de sociedade, de comunidade familiar, estava totalmente errada, Pois porque não estava. Não estava, Não não. estava totalmente. Podemos dizer, mas não consideras que houve uma evolução com a segurança? Houve. Não Claro, há estou a dizer muita isso. coisa positiva. Não estou a dizer pelo amor de isso. Deus, Não claro. estou a dizer isso. Mas o que aconteceu foi aqui este espírito de comunidade e todas as suas coisas boas que aí aconteciam deixaram de acontecer porque deixou de existir para se tornar cada vez mais uma individualidade, para se valorizar muito, e agora estes movimentos todos e a nível global, para valorizar desculpa lá, a individualidade. Sim, e há uma palavra que se utiliza agora que é mundialização. Exatamente, e ficar tudo igual. É. E valorizar-se o indivíduo, né? E por isso é que o senhor, quando falava aqui das ideologias que hoje estão, é completamente. Se ainda há alguns resistentes a tentar constituir família e a tentar, é o que o Cónigo dizia, são retrógradas, isso não faz sentido, porque hoje uma família é uma mãe e um filho, né? Já nem é o Já não casal. é mãe e pai. Não, são indivíduos. Né? Exato. E de facto o que aconteceu aqui foi este desaparecimento e esta destruição total da comunidade, do núcleo e da comunidade familiar, para ser uma sociedade familiar, não é? E é o que nós depois hoje em dia vemos, não é? Culpamos os telemóveis, porque no restaurante está uma família, o pai e a mãe e 2 ou 3 filhos, e cada um está no seu telemóvel. E culpamos, a culpa é do telemóvel. Não, a culpa não é do telemóvel. A culpa é que aquilo já não é uma comunidade familiar, há uma sociedade familiar. Encontramos de vez em quando. O Papa Francisco também já, nos seus à partes famosos, há uns tempos também teve esta, não é? E ele disse, uma família, que à hora de jantar, o filho está no sofá e nem vai à mesa comer porque está nas suas coisas. O pai está com o seu telemóvel, a mãe também está com o seu, ou com a sua televisão. Ele disse, isto não é uma casa familiar, não é uma família. É um hostel. É um aglomerado. É um hostel. É um hostel. E de facto, hoje em dia, até com esta questão da habitação, há muitas pessoas a viver assim. Cada um tem o seu quartito, né? Em alguns sítios, cada um tem a sua cama, não é? E depois partilham os espaços em comum. Mas podemos... Eu acho que podem evoluir para uma comunidade, né? Se houver até ali uma partilha honesta de valores e de entreajuda. Eu também não estou a criticar isso. E acho que até podem-se criar aí núcleos até com valores muito interessantes e de entreajuda e tudo isso. Também não estou a dizer que é um modelo totalmente errado, não é? Claro. Mas eu acho que o problema está isto, é esse individualismo total, ao ponto mesmo nas famílias já não ser esta família, já não ser o que este segundo parágrafo aqui o Sr. Cónigo definia claramente, não é? Na família, cada pessoa é facilmente conhecida, é reconhecida e tratada humanamente, não é? Em família. Segundo as peculiaridades de cada um, ou seja, reconheces, como dizia muito bem, cada filho é diferente e quem é pai sabe isso, e quem dois filhos são completamente... São um indivíduo, sem dúvida, né? E também temos que respeitar esse indivíduo. Cada um é o que é. É isso. E temos que respeitar esse indivíduo também. Mas depois na família o que há é isto, há este reconhecimento. Cada um tem o seu próprio lugar no coração dos pais, é respeitado como pessoa, é educado como pessoa, né? Porque é o amor que conduz o processo de personalização. É isto aqui, não é? É a diferença, né? Deixar de ser uma sociedade para se passar a ser uma comunidade. Há aqui um sentimento, né? E numa família há amor. E se houver esse amor, constroem-se esses laços, né? Congrega as pessoas. Exatamente. Constroem-se todos esses laços e supera-se esse individualismo de cada um, porque é natural que cada um tenha a sua individualidade, mas depois o amor
une, não é? Eu Sim. estou a ouvir e estou por causa do sentido do que é em família, haver esta colaboração e esta Claro. partilha, isto tudo. Eu estou a lembrar-me de que quando em 1789, Uhum. eu digo estou a lembrar-me dos livros, porque eu nessa altura Pois. já era vivo, mas dos livros, 1789, houve uma revolução em França, que ficou conhecida como a Revolução Francesa. Nessa Égalité, É fraternité. isso é. Nessa revolução houve 3 palavras Exato. espetaculares: fraternidade, Fraternidade. igualdade e liberdade. Ora bem, essas 3 palavras, com o conteúdo significante que elas têm, ou significativo, foram espalhadas por muito lado, e aqui na Europa e também nos Estados Unidos isso produziu efeitos muito bons, mas eu já tenho estado a pensar nessas 3 palavras. E a política assumiu a liberdade. A sociedade assumiu a igualdade. E agora vou dizer uma coisa que as pessoas não vão gostar. E o liberalismo, com a maçonaria que lhe está pegada, assumiu a fraternidade. Reparem que eu estou a dizer 3 causas, ou melhor, 3 situações, cada uma assumiu uma das palavras. Mas vocês sabem que a palavra fraternidade é aquela que até hoje ainda não deu resultados nenhuns. A tal assumida pelo liberalismo, que depois de facto pega no que é política de individualismo e pega no que é política como o ideal da igualdade, etc. Mas a fraternidade, que era exatamente os valores para que eu esteja ao serviço de todos e todos se sintam irmãos, Irmão. porque fraternidade Fraternidade vem. significa irmandade. Exato. Eu Frater. pergunto-me o que é que tem feito o liberalismo e a maçonaria em relação à fraternidade. Olha, eu digo o que foi. Transformou essa fraternidade vou dizer uma palavra que se calhar não é muito comum, mas tem a ver com a filantropia. E a filantropia o que é? É a gente fazer bem a todos. Onde é que isso acontece? Onde? Com quem? Grande pergunta. Mas depois transformou-se há coisa de uns 30 anos para cá noutra melhor, que é, além do secretismo próprio, nós cuidarmos dos nossos e defendermos os nossos, ainda que seja necessário mentir em tribunal, mas defendemos os nossos. E depois, quando alguns partidos políticos, esta também é forte, que eu vou dizer, assumiram esta ideia da fraternidade ligada ao liberalismo, isto é, arte livre de pensar e pronto, e se transformam os próprios políticos desses partidos em defensores desta fraternidade, o que é que a gente tem? Compadrio, em que ser daquele partido significa ter essa ideologia. Eu não quero adiantar mais, mas se vocês quiserem pensar nos partidos que nós temos em Portugal, vocês vão descobrir qual é a ideia de fraternidade que existe entre eles. Se não é encobrimento, o encobrir-se uns aos outros, se não é defender-se uns aos outros, e se não é porque és cá do partido, tu tens uma cunhazinha, vais para este lugar, sais disto, tens lugar marcado ali, ganhavas isto, agora vais ganhar mais. É o que a gente tem. E agora, a minha pergunta é esta. Mas isso começa na família. Calma, é aí que eu vou chegar. Então, o que é que está em causa aqui? Não era a fraternidade como o elemento essencial da família? Saiu da família, entrou noutros níveis, e o nível da política assumiu isso, estragou por completo. Hoje não há fraternidade nenhuma. Ainda há alguma, sabem quem é que a defende? Olha, a Igreja Católica. E outras igrejas e instituições que têm um bocadinho de noção do que são deveres, não é obrigações, é deveres, respeito, entreajuda, sei lá, boas vontades, coisas assim no género. É o que temos, ó Pedro. Em que considera o outro como um irmão. Como irmão, exatamente. Igual dignidade, né? E de igual importância. E quando é o outro, faz-me lembrar os tais 5 dedos. São 5, mas nenhum é igual. Mas todos são dedos.
E todos valem. E em família, o valor pessoal Exatamente. era o valor mesmo. Exatamente. Olha, pá, eu já falei demais. Anabela, quero E, sublinhar. e disse algumas coisas que, enfim, É, mas tem que temos a dizer, nossa reflexão Mas aqui, livre. tem que aqui dizer. há liberdade, Não sei, com respeito. não sei. Vocês Com parecem respeito para as ideias Está- dos outros. E está-me a também deixar procuramos que falar. haja fraternidade. Não é? Pelo Valorizamos menos e procuramos consideramos as, cada um. as opiniões Exatamente. de cada um. Sim, eu ia pegar aqui também numa outra parte do texto, hum, em que o Padre Manel escreve aqui muito bem, um pouco aquilo que nós temos vindo a dizer, não é? Ou que se tem vindo a falar. Que diz assim: em comunidade familiar, educar os filhos é criar uma constante preocupação pelos pobres e oprimidos do mundo. Ora, em comunidade familiar, eu vou repetir, educar os filhos é criar uma constante preocupação pelos pobres e oprimidos do mundo. A educação, para pensar no outro, a educação para partilhar com o outro, vem e nasce na família. Pois, Mas não é isso que a não, gente é vê. exatamente. É exatamente o oposto. É o É isto, o ir oposto, é o por dentro. consumismo. Quer dizer, perdeu-se Hum. o sentido da comunidade familiar para ser uma sociedade familiar. E depois os valores que se Exatamente. transmitem não são os valores da comunidade, de atenção, olha, se aquela pessoa precisa São os de da ajudas, sociedade. Sim, mas são os da sociedade. É. Como o João dizia aqui, os amigalhaços, passamos um bom tempo, cada um no seu indivíduo. E até achei curioso aqui, cada um se sente livre da chatice que é aturar a família. Ou seja, sim, no sim, sentido de sim. a individualidade, o que se valoriza é a individualidade. E depois os valores que se passam hoje em dia, Companheirismo, os companheiros de escola, claro, de futebol, e, ou Claro. destas, mas uma acho que quando a uma destas família, pândegas. não consegue ter o espírito de comunidade e fica só no espírito da sociedade, de valorizar, depois também os valores que passam é, não, olha, desenrasca-te, não é? Exato. Epá, não pensar nos outros, pensa em ti, e, não é? E se tu reparares, há uma coisa engraçada. E o próprio ambiente que a criança vê crescer é, olha, meu pai vai para o futebol, vai para o clube não sei do quê, olha, a minha mãe vai para não sei onde, e eu estou Sim. aqui. Portanto, eu tenho que me desenrascar, não é? Se tu reparares uma coisa, Pedro, engraçada, na sequência daquilo que tu estás a dizer, hoje em dia, não hoje em dia, mas já há uns anos a esta parte, qual é a preocupação das famílias? Têm um trabalho, têm que ter o seu hobby, porque precisam descansar da família, não é? Tal coisa de livre, se sente livre da chatice, Sim. quer aturar a família. É encher as crianças desde as 8 da manhã às 8 da noite com atividades, escola e depois extracurriculares, para não terem a chatice Do ambiente familiar. de brincar com as crianças e tal, porque isso é uma ouvi-las, grande chatice. Vamos fazer as suas birras. Ou seja, chegam a casa, tomam um banho, comem, vão para a cama. Exatamente. Pronto. É uma panóplia de atividades que os pais têm e por sua vez, arranjam para os filhos também terem, de maneira a estarem o menos tempo possível. Exatamente. Aos fins de semana, mais atividades. Descalabro. Descalabro total. Não há família. Não há E até família. não estou a criticar, seja mau, de ter grupos de amigos, mas o que se vê hoje muito em dia é que esta questão do núcleo familiar é o que a Anabela estava a dizer. Eles nem têm tempo para estar uns com os outros, Não nem têm. procuram, até quase que procuram evitar que esse tempo aconteça. Sim. Para depois não, então vamos fazer uma atividade. Mas vamos convidar. Eu não estou a criticar e acho, Claro. mas acho que é importante também ver esses momentos para aquele núcleo, para que pelo menos nesse núcleo Sim, haja esse sentido de comunidade autêntica, né? Como o Sr. Conde falava, de valorizar o outro, de uma preocupação em clima de. A atitude de amor ao próximo é a preocupação principal, em clima de respeito mútuo. Não há humilhação de ninguém.
nem a desigualdade injusta, nem o domínio de uns sobre os outros, nem a manipulação, porque o outro é sagrado, digno e respeito e de veneração. E cada um está disposto a servir os outros, a ver, não é? E procura-se evitar isto ao máximo. Pedro, deixa-me só acentuar aqui estas 3 palavras que tu disseste. Porque o outro é sempre sagrado, Exato. digno de respeito e digno de veneração. Aqui esta primeira palavrinha, não, porque vale a pena, a gente às vezes temos as coisas a correr e depois ninguém fixa. O outro é sempre sagrado. E se nós respeitamos o outro como um ser sagrado, eu as coisas sagradas, eu toco-as com aquele cuidado, não é? Essa coisa sagrada. Pronto. O outro, o irmão, o primo, o pai, o avô, a pessoa idosa que está doente, a outra que não sei o quê. Se é para mim considerada como sagrado, então eu faço todos os esforços para cuidar dessa pessoa. E não como acontece com muitas pessoas do tempo de agora que dizem assim: o meu pai, coitado, está doente e já está assim com Alzheimer ou com não sei o quê, vai para o lar. A mãe está não sei o quê, e depois quem cuida? As pessoas que lá estão, que ganham dinheiro, porque são os cuidadores. Mas nós, os filhos, cada um vai para a sua vida. Então, mas que educação é esta? Que respeito é que há pelas pessoas que aqui eu digo que são sagradas? E se faz o contrário, é apontado. Aí está. É apontado. É Se apontado. fazes o contrário, de te preocupares, de ajudares, de apoiares, sim, olha, Exatamente. está parvinha ou está parvinho em prescindir da sua vida Da sua vida, e não da sei sua o quê. vida Mas olha a que cuidar. as coisas pequeninas já acontecem. Sim. Por exemplo, o pai e a mãe querem dar um passeio não sei para onde, têm 1 ou 2 ou 3 filhos, a sorte é que têm avós. Os avós ficam lá com os netos, enquanto eles têm a sua vida. E eu pergunto-me, o que é isto numa chamada educação tradicionalmente familiar? Ainda vai acontecendo, atenção. Porque há muitas crianças que nascem em aldeias e em montes e em vilas pequenas. Porque nas grandes cidades não é nada disso. Pois não. Inclusivamente há entidades nas freguesias, nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, que estão sempre com atividades para os meninos estarem ali, não sei o quê. Exatamente. Pronto. E depois? Eu creio, e mais uma vez dizendo, não é que tudo isto seja. Isto nem é preto nem branco, não é? Não, Agora, claro que deveria não. haver aqui um equilíbrio, não é? Aí é que é a questão. Um equilíbrio, mas com a principal preocupação de Do outro. valorizar a comunidade familiar, não é? Para que seja a sede da Exatamente. Isto é, para fazer pessoas. Porque, E não dada as exigências profissionais, hoje em dia é necessário haver essas respostas sociais, estava a dizer, e que também trazem, acrescentam outras valências ao crescimento e à personalidade da pessoa. Mas o que se perdeu, e acho que é o que estamos aqui, o que se está a perder muito, é esta comunidade familiar, que essa é que devia ser, por exemplo, essa é que devia ser a base. pais, filhos, avós, Essa é que devia ser a avós, base. netos. Por se essa for a base, depois acho que tudo o resto tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Também faz falta, né? Porque nós vemos que as crianças que depois começam a socializar com os seus 2, 3 anos, quem estuda a matéria também vê vantagens que haja essa socialização, né? E é correto, Pedro. Porque começam logo depois começamos uns com os outros a aprender, também precisamos de aprender a viver em sociedade. Claro. Né? Cá está, porque é diferente do viver em comunidade, né? E há esses espaços. Mas acho que estamos aqui não substitui a outra, é isso mesmo. E o que se está a perder muito hoje em dia é esta base. Esta base é que devia estar. É importante, desculpa lá, agora cortei-te a palavra. É importante, por exemplo, uma criança aprender música. Claro. É importante uma criança praticar desporto. Sim. É importante integrar outras atividades. Não é. Eu há bocado, quando falei nisso, no preencher o tempo, eu não estou a falar contra esses complementos. Exatamente. Eu falo contra é no sentido de, no meio destas atividades,
é necessário haver tempo para o núcleo familiar. Mas o Tirar tempo para estarem uns com os outros. exatamente. Tirarem tempo para terem atividades Exatamente. em comum. Exatamente. Pais, filhos, avós, primos. Claro. É por E aí. isso é que se está a perder essa É base. isso é que eu acho que se está a perder, percebes? Dissipa-se por tudo o resto, Exato, não é? exato, Porque eu também não estou, não exato. fiquei com a ideia de estar a criticar, aliás, a pessoa, Pois é, mesmo os adultos fazerem parte desta sociedade, isso também faz parte e também é necessário, não é? claro. Porque vemos que associações uma banda filarmónica, há uns tempos deu uma reportagem, como essas formas de sociedade noutros tempos permitiram também e trouxeram e trazem muitas coisas boas, não é? Porque eu lembro de alguém dizer era a forma de alguns terem sapatos, pertencer à banda filarmónica da freguesia. Exato. Portanto, todas estas instituições são necessárias. Agora, a base, a célula base, é que não pode ser tão desprezada e tão maltratada como está a acontecer hoje em dia, porque depois é como já se sublinhou, né? A riqueza moral e cívica de uma comunidade é diretamente proporcional à educação que se respira e vive nas famílias. Claro. E é isto É mesmo. isso. Claro. Se a família está saudável, a sociedade está saudável. Se a família não está saudável, inevitavelmente a Ó sociedade está Pedro, doente. então vamos lá, vamos começar a acabar. Centralizado. Começar pronto. a acabar. Começar a acabar. Não, mas é Exatamente. verdade. Nessa. E há aqui uma coisa que o texto, na parte final, chamava a Sim. atenção para Chegamos lá. quem é, vou chamar-lhe, mais responsável pelas coisas que acontecem na chamada destruição da família, ou destruição do conceito de família. Uma delas, diz aqui, quem diz que a família é uma instituição anacrónica, fora de tempo, é coisa do antigamente, porque agora a família pode ser de muita maneira. E, infelizmente, isto, convém a gente pôr o dedo na ferida. Eles com eles, elas com elas. Filhos que não sabem quem são os irmãos, mas têm muitos. Não sabem a ver quem são os pais. E coisas do género. Com leis estatais que favorecem tudo isto. Com o casa de escada. Porque dá cá aquela palha. A família assim realmente não surge. Como é que é possível? Este é um caso. O outro caso tem a ver com exemplos que andam sempre nos meios de comunicação social. Exemplos que andam todos os dias para os olhos de dentro. Que dá, por um lado, para rir, outra vez para chamar nomes. Mas, sei lá, quando eu vejo um apresentador de um programa de televisão que diz assim, o meu marido, e é ele com ele. E isto é apresentado como sendo a coisa mais natural. Depois vamos dizer, então, e que educação é que isto é dado aos filhos? Ah, não têm filhos? Pois claro que não. Elas com elas a mesma coisa, mas estão exatamente neste campo. E, portanto, a falta de filhos também diz-me que a família é o quê? Que instituição é? Depois, outra coisa que é andar nas bocas do mundo por alguns meios de comunicação social que estão apostados na destruição da família. Porque acham que a família que é uma coisa que a igreja é que andou para aí a trazer. De resto, vejam alguns, Mas a igreja não tem nada a ver com isso. vejam Então, a alguns família programas da para a televisão história. com o casados de fresco, ou se não é casados de fresco, é o trabalhador que anda neste campo e naquele e depois está com esta mulher, mas zangaram-se agora já está com a outra, sei lá. Isto é simplesmente o cúmulo. Nós temos uma quantidade grande de maus exemplos em sociedade que nos destroem por completo o que é a própria família. E então, também é preciso haver mudanças nisto. Eu não sei como é que isto vai há de ir ao sítio, porque fazer o que toda a gente faz, então para isso não era preciso haver família, juntam-se. É verdade. Fica assim. Não sei se querem dizer. Muitas. Não, fica muito negativo isto. Sim. Terminamos hoje pela parte negativa, mas Vamos terminar pela positiva. mas grupos Sim. de pessoas sem casamento, sem casamento a sério. Sim. Porque há leis estatais que consideram casamento e família tudo. Qualquer Exatamente. coisa. Pronto, Exatamente. uniram-se e tudo serve. E não é tudo servir. Pois. Enfim, é a minha maneira de ver, que é um bocado negativa, mas
Não é Tem que ser. negativa, é a sua. É a minha. Não, mas é negativa em relação E a, tem que se em respeitar relação como a tal. muitas outras maneiras que andam por aí a impor-se Uhum. como se fossem válidas e não são. Sr. Corno, Anabela, muito obrigado por este reflexo e voltamos a marcar encontro no próximo. Até lá, se Deus quiser.